Depois dos 50 anos, começa a parte mais valiosa da vida. Existe uma mentira silenciosa que foi repetida durante décadas para milhões de pessoas, a ideia de que a vida tem prazo de validade. Como se existe uma idade autorizada para sonhar, uma idade permitida para crescer, uma idade aceitável para começar de novo. E talvez nenhuma geração tenha sentido isso de forma tão cruel quanto quem passou dos 50 anos. Porque muita gente dessa geração foi educada para acreditar que o sucesso e a estabilidade, que a felicidade era suportar, que a maturidade era abrir mão dos próprios desejos em nome da obrigação. Trabalhar sem reclamação, aceitar humilhações no ambiente profissional, engolir injustiças, esperar reconhecimento que quase nunca vinha. Durante muito tempo, homens e mulheres foram treinados para viver em função da aprovação dos outros. Aprovação da empresa, da família, da sociedade, dos patrões. Só que acontece uma coisa muito interessante depois dos 50. Você começa a perceber que o tempo deixa de ser infinito. E isso muda tudo. Porque quando a juventude acaba, nasce, como vou dizer, uma clareza que não existia antes. É claro que a vida não pode ser desperdiçada, vivendo exclusivamente os sonhos dos outros. Talvez por isso, tantas pessoas depois dos 50 estejam finalmente começando a empreender, a criar, estudar, mudar de área, abrir pequenos negócios, desenvolver projetos pessoais, ensinar aquilo que aprendeu durante décadas ou simplesmente quem redescobrir quem realmente é. E lembre, não ensinar de graça. E existe uma beleza enorme nisso, porque empreender depois dos 50 não nasce da ilusão, não nasce da experiência. Aos 20 você tem energia, aos 30 dizem que você tem ambição, aos 40 responsabilidade, mas depois dos 50 você começa a ter a visão, você começa a desmistificar as coisas, você aprende a reconhecer pessoas falsas mais rapidamente, aprende a evitar armadilhas emocionais, aprende que status não paga a paz, você prefere ter paz muitas vezes do que ter razão. Aprende que dinheiro é importante, mas não substitui a dignidade. E principalmente, você aprende ainda que existe tempo, muito tempo. O mundo moderno criou uma obsessão, como vou dizer, quase doentia pela juventude. Como se inovação tivesse idade, como se a criatividade dependesse da pele lisa, como se pudesse construir algo relevante quem tem 25 anos e falar palavras em inglês dentro de uma startup. Essas palavras, né, que todo mundo escuta. Mas a história real do mundo desmente o tempo inteiro. Quantas pessoas começaram tarde e construíram coisas extraordinárias? Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir isso. Quantos escritores publicaram suas grandes obras depois dos 50? Quantos empresários realizaram negócios maduros?
Quantos profissionais desenvolveram sua verdadeira vocação quando já imaginavam que tudo tinha acabado? Existe uma diferença enorme entre envelhecer e desistir. Daí você faz a sua escolha. Muita gente envelhece cedo porque abandona uma curiosidade. Porque para aprender, para tentar, para de acreditar que ainda pode contribuir com alguma coisa. E talvez seja o maior perigo da maturidade. Não as rugas, não o cansaço, não o mercado de trabalho que não, talvez não quer mais te aceitar, mas o convencimento silencioso de que já é tarde. Você coloca na sua cabeça assim, já é tarde, então já deu, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, nunca é tarde. Na verdade, algumas das coisas mais valiosas da vida só podem ser construídas depois de muita estrada. Depois de muito conhecimento, isso que você tem agora. Porque valor não nasce apenas da força física, nasce da profundidade. Uma pessoa de 50 anos depois carrega algo que nenhuma inteligência artificial consegue reproduzir. Isso é fato. A inteligência artificial não vai substituir a cabeça de uma pessoa e a experiência dela. Fracassos, recomeços, traições, vitórias, perdas, experiências emocional, e isso tem valor. Todas essas experiências têm valor. Talvez você não abra mão, não abra uma. Talvez você não abra uma multinacional, talvez não fique milionário, talvez seu projeto seja pequeno aos olhos do mundo, mas ainda assim pode transformar vidas. Isso também é riqueza. Às vezes, empreender é abrir uma loja, às vezes é criar uma marca, às vezes é ensinando o que você sabe. E volto a repetir, não ensine de graça. Às vezes é começar um canal no YouTube, tá aqui. Às vezes é voltar a estudar. Eu mesmo voltei a estudar, hoje estou fazendo faculdade de marketing. Às vezes é descobrir um talento artístico escondido durante décadas. Às vezes é simplesmente decidir não viver mais no automático. Existe uma geração inteira de pessoas acima dos 50 anos redescobrindo a própria potência, redescobrindo seus talentos, redescobrindo a sua essência. Faça isso. Pessoas aprendendo sobre redes sociais, criando conteúdos, vendendo produtos, abrindo pequenos negócios digitais, trabalhando como consultores, pensa como conselheiros, pensa na experiência que você tem, e isso tem valor. Transformar a experiência em conhecimento. E talvez o mais bonito seja perceber que o valor criado nem sempre precisa ser material. Nem sempre precisa ser material. Porque existem pessoas que depois de 50 começam a construir um legado emocional. Um pai que finalmente aprende a conversar com o filho, sabe? Religar suas histórias, redefinir suas frustrações, ajudar a se curar emocionalmente. Uma mulher que decide ensinar outras mulheres a não aceitar relacionamentos abusivos, isso também conta. Uma experiência profissional que passa conhecimento futuro sem arrogância. Uma pessoa que resolve escrever suas histórias antes que elas desapareçam. Tudo isso tem valor. Isso também é construir riqueza, isso também é construir algo. Isso também é empreender. O problema é que vivemos numa época que mede valor apenas pelo que pode ser exibido. Carros, relógios, número de seguidores, luxo. Não dá para a gente buscar isso. Mas alguma das maiores contribuições humanas nunca poderá ser fotografada. Acolhimento, sabedoria, escuta, coragem. Dizia a pessoa, pode ir que vai dar certo. Acredita. Talvez você esteja justamente na idade em que finalmente pode criar algo verdadeiro. Porque já não precisa tanto impressionar ninguém. Porque eu acho que isso é a fase mais difícil.
ficar lutando para impressionar os outros. E existe liberdade nisso. Depois dos 50, muita gente começa a perder o medo do julgamento. Sabe aquele medo do que as pessoas pensam? E quando o medo diminui, aparece a criatividade. Olha que interessante. Você percebe que ainda pode aprender tecnologia, aprender marketing. Sabe, a gente pode tudo, cara. Nós podemos muita coisa. Podemos abrir um e-commerce. Você pode começar a vender produto artesanal, você pode virar um mentor, pode criar uma marca pessoal, pode trabalhar com beleza, gastronomia, arte, consultoria, educação, internet. Ou você pode simplesmente viver de forma mais consciente, porque sucesso não é uma fórmula universal. Para algumas pessoas, sucesso é dinheiro, mas para outros é paz. Para outros é autonomia. Para outros é acordar sem sentir o peso da própria vida. Sem ter aquela sensação, eu tenho que mostrar a minha vida, eu tenho que mostrar para as pessoas, eu tenho que mostrar para mim. Não, não precisa disso. O mais importante é entender uma coisa. A maturidade não deveria ser tratada como decadência. Não trate sua maturidade como decadência. Ela deveria ser vista como refinamento, como ouro. Olha o que você já passou nessa vida. Olha o que você já passou. Você já sobreviveu a coisas que a juventude nem imagina. Você já passou por coisas que a juventude nem imagina. Você já teve perdas, mudanças econômicas, decepções, momentos difíceis, e ainda está aqui. Você viveu tudo isso e ainda está aí. Talvez agora seja justamente a hora de usar tudo aquilo que a vida ensinou para criar algo que tenha sentido, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar provar nada para ninguém. Porque no fim das contas, a pergunta mais importante não é quantos anos você tem. A pergunta é o que ainda está vivo dentro de você. Porque enquanto existe vontade de aprender, enquanto existe coragem de tentar, enquanto existe capacidade de sonhar,